alma, não todas, né? Como eu já coloquei primeira semana, mas algumas. A semana passada a gente falou da vontade e hoje a gente vai falar do amor, né? Então, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para que a gente possa buscar essa potência da alma chamada amor, pelo livro maravilhoso, né? O Problema de Ser Destinador, que é de Leon Denis. Eu lembro que quando eu trouxe essa palestra, há um tempo atrás, nós trouxemos bem no Dia dos Pais para falar de amor. E aí, como eu e o Jorge reformulamos ela, né, para ficar um pouco mais sucinta, eu não quis tirar esse slide, não, que a gente falava da história do pai de Leon Denis, que foi um pai presente, mas um pai que não estimulava ele ao estudo, né? Então ele aprendeu sozinho, lendo na porta da livraria o Evangelho, e as obras de Kardec, fica com esse pai e com essa mãe, e quando ele estava lá pelos 35 anos que ele podia casar, já com as irmãs todas casadas, ele fica junto aos pais, né? E os pais terminam, aí eu falei de piedade filial, né? Aquele verdadeiro amor que a gente tem pelos pais, ele preferiu dedicar a vida dele ao cuidado dos pais, e os pais desencarnam espíritas, coisas que eles não eram, né? Então, a história é muito bonita, vale a pena ler a história de Leon Denis. E eu coloquei pais na época, que era Dia dos Pais, porque a gente vai falar de amor, né? E Deus é amor. Então, a compreensão de Deus e do amor começa aí. Então, eu peguei ali Paulo de Tarso dizendo que o amor, esse sentimento divino, ele é o fluido cósmico. É plasma divino, é a força em que todos nós vivemos. Em Deus vivemos e nos movimentamos. E aí, no livro 100 Anos, de Leon Denis, ele fala lá, ele começa dizendo assim: que distante do Evangelho, quando a gente está longe de Jesus, de Deus, das leis de Deus, do Evangelho, e apegados a essa vida material, nós nos defrontamos com a nossa futilidade e abraçamos as cegueiras da verdade do Pai. Então, se Deus é amor, está em tudo e em todos, é esse fluido, é esse sentimento divino. Ele fala que a gente sabe o que é amor, porque está no nosso DNA, mas que a gente confunde amor com paixão, com atração pelo sexo, com interesse por alguém. A gente cobra, né? Então, eu sou o preferidinho da mamãe, aquela cobrança do domínio e da exclusividade das pessoas. Então, a gente não sabe o que é amor. Ele diz que, lamentavelmente, a gente não compreende o amor. E que nós só conquistamos o amor quando a gente tiver maturidade moral. Então, a gente pensa em Deus, o amor é um sentimento puro que vai nos conduzir à ascensão espiritual. Então, ele é uma potência da alma. Assim como eu tenho a vontade de mudar, o Jorge vai falar do livre-arbítrio, eu vou falar da dor, nós escolhemos só quatro potências, né? Mas teve o carnaval. Hoje a gente fala de amor, o Jorge traz livre-arbítrio, eu vou trazer a dor. Então, veja o que ele está dizendo aí. A gente confunde o amor. Lamentavelmente, eu até coloquei aqui, porque eu lembrei, a gente não sabe muita coisa. Tudo bem, a gente está num mundo de provas e expiações. Se nós nascemos aqui, é porque nós temos muito a resgatar, né? Para depois evoluir para a regeneração, para os felizes e para os puros. Então, a gente está aqui, ó, um degrauzinho ainda. Então, é normal a gente, lamentavelmente, não compreender o amor. Mas para potencializar este amor, a receita é clara, né? Seguir as leis divinas, a lei da caridade, né? Porque nós somos fraternos. Quando a gente entender que eu não sou só irmã do irmão da minha casa, dos laços, né, de família, e sim dos laços maiores, aquela pessoa que está na rua e precisa de mim, todos somos irmãos, que é a paternidade divina que a gente tanto fala. Então, Leon Denis vai dizer que amar é um verbo, e todo verbo é uma ação. Então, se eu pegar o verbo pular, eu tenho que pular uma ação. Abraçar, eu tenho que abraçar, é uma ação. A mesma coisa é com amor. Então, o amar vai depender da vontade, depende da minha vontade, do meu querer e do meu agir. E aí a gente tem uma lei básica e maior que resumiu todos os 10 mandamentos, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, fazer ao outro o que eu quero, isso é a maior prova de amor. E no Evangelho a gente vê Jesus dizendo para a gente amar até o inimigo. Que dificuldade, né? Aquela pessoa me fez mal,
me atrapalha a vida e Jesus está mandando amar, né? Não é um caminho fácil, né? A construção desse caminho aí, de pedras mesmo, como está o moço aí, vai depender daquela vontade que nós conversamos, do livre-arbítrio que o Jorge vai trazer, das minhas escolhas, e de muito conhecimento que eu tenho que buscar nos estudos para poder discernir essas várias maneiras de amar, amar o outro, né, que é o próximo, o meu amor próprio, amar a minha família, Deus acima de todas as coisas e até o inimigo, como está lá no Evangelho. Então, ele vai trazer a lição do amor para a gente como uma reflexão muito importante, porque ela está no nosso DNA, mas a nossa vontade de mudar essa chavinha para amar a todos, né, quando a gente fala de paternidade divina, depende de nós. E aí, Deus não nos criou em pares para dizer lá que a gente se apaixona pela pessoa, né, e acha que aquilo é amor. E não, aquilo é paixão, é posse, né? Nós somos distintos, é cada um cuidando da sua evolução. É claro que eu preciso me amar para amar o próximo, eu preciso me cuidar para cuidar do próximo, né? Então eu cuido da minha evolução, eu não mudo o outro. Mas nós entendemos o que é esse amor, e aí ele fala assim, ó, o amor que nos une e atrai deve ser superior a esses caprichos e interesses do meu amor próprio. Se o Pai nos criássemos como duas almas que se completam, né? Então, eu só vivo com a minha alma gêmea, né? Separados, nós nos tornaríamos incompletos e não chegaríamos à perfeição. Então, não é obra divina Deus ter feito você para viver ali com uma outra pessoa, né? Que eu coloquei aqui, ó. 6 sinais que você encontrou a sua alma gêmea. Você encontra aquela pessoa que você se relaciona bem, que pode ser um irmão do plano material ou de irmão de outros planos, que é a parentela espiritual, mas você nasceu sozinho, simples e ignorante, rumo à sua perfeição. Aí ele fala assim: até mesmo no grupo familiar, o amor é deturpado como posse, disputa e briga no meio familiar. É o que a gente mais vê e tem visto muito nas notícias, né? Matou o filho, a mãe. Por quê? Porque é um amor deturpado, é um amor de posse. Então, Deus não nos criou como duas almas que se completam, né? Porque se nós perdêssemos um ao outro, a gente ficaria incompleto e não ia buscar a nossa própria perfeição. É isso que Denis está falando. Então, o ego, o que que leva a essa briga, a esse amor deturpado como posse e disputa aí no seio da família? O egoísmo, meu filho, né? Minha mãe, a vaidade, a ausência de perdão, porque o outro que você acha que te completa também erra. Está no nível de desenvolvimento dele, arrogância, né, de achar que você tem posse sobre as pessoas e principalmente a falta de humildade. Então, Leon Denis diz que são entraves para a compreensão do amor e da harmonia, né? Que tudo isso aí que a gente leu nos 2 parágrafos é a falta do amor, não é amor. E aí ele fala desse amor família, que nos leva lá quando Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. Lembra? Falaram: Jesus, sua mãe está aí fora, né? Então ele traz para a gente o conceito de parentela corporal e espiritual. Jesus não quis dizer que Maria e os irmãos não eram irmãos dele, ele quis dizer assim: todos aqueles que estão aqui rezando pelo Pai, né, e que colocam em prática tudo que Jesus ensinou, os irmãos deles achavam que ele era louco. Os que estavam ali rezando com ele compreendiam as palavras do Senhor. Então, nessa parte do Evangelho, diz que existem 2 tipos de família: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. Ele fala que as primeiras, as espirituais, elas duram por todas as encarnações, elas vão se fortalecendo, se purificando, se perpetuam até quando a gente voltar para o mundo dos espíritos, né? Já a família corporal, ela é frágil, ela é frágil. Então, muitas vezes a gente tem uma afinidade muito maior com os irmãos fora da igreja do que dentro de casa. Mas a gente sabe que o lar é o local que a gente precisa estar para o nosso crescimento, né? São as lições. Então, ele fala, Leon Denis vai falar que a verdadeira família é a do espaço, quando a gente volta para o plano espiritual, e compõe-se dos espíritos que subiram as esferas ásperas do destino, se compreenderam, se amaram e como Jesus exemplificou, não querem receber, querem, oferecem amor. Então a gente vai lembrar ali da mãe do Chico, falando: Chico, eu vou voltar para ajudar seu pai. Na próxima, mas mãe, você vai me abandonar? Então, o que que é isso, né?
é a verdadeira família, se encontrou nas esferas espirituais, se compreenderam, e ela volta para receber? Não, para oferecer amor. É o amor ao próximo, né? Então, o amor não é propriedade, não é nada estático, ele não é egoísta, né? Amar é colocar-se no lugar do outro. O que que Maria João quis dizer? Eu vou ali ajudar o seu pai, né? Doando o que temos de melhor. Ela não precisava mais reencarnar, a gente sabe da história. É servir, é perdoar, é uma troca de energia que renova, fortalece e eleva espiritualmente. Então, aqui, o nosso plano, quando a gente faz o bem para alguém que te pediu uma comida, alguma coisa, isso de você voltar na sua casa, pegar, isso é amor, né? A caridade é amor. Então, amor, como ele diz lá no texto, é essa força inesgotável, né? Inexaurível, inesgotável, é sublime, é criador, é reformador, é transformador, porque ela mexe com você quando você faz alguma coisa boa, né? Então, Emmanuel Chico diz assim: pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e se aformoseia por dentro. Fica bonita, resplandece, né? Emitindo em favor dos outros os reflexos de suas próprias virtudes. Então, quando eu faço aquela caridade, quando eu ajudo aquela pessoa que está sofrendo, né? Cada alma, Denise diz, é um sistema de força, um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Então, quanto mais eu faço bem, quanto mais eu pratico, quanto mais eu me envolvo com o outro, mais eu me elevo. E aí, aqui está aquele texto que a gente cita sempre dele, né? Que das almas se desprendem radiações, eflúvios regeneradores, quer dizer, uma luz que constitui uma atmosfera de paz, de proteção. Toda vez que a gente pensa e deseja o bem para o próximo, sai do seu coração aquela luz. Isso é amor. Toda vez que eu estou numa prece para mim, para o outro, toda vez que eu estou numa palestra, num grupo espírita, num passe, seja aplicando ou recebendo, fazendo o meu evangelho no lar, nas ações de gentileza que eu tenho para com o outro dia a dia, nas palavras gentis de uma conversação, até com aquela pessoa que está totalmente errada, né? Eu ali paciente, mostrando que eu compreendo, no olhar compreensivo a quem necessita, no abraço acolhedor, na prece ao necessitado, mesmo que ele esteja distante, como os nossos irmãos estão sofrendo agora, eu envolvo eles numa prece. Tudo isso traz do meu coração esses eflúvios regeneradores que me traz essa atmosfera de paz. Isso é amor. É buscar lá na potência da sua alma, no seu íntimo, a necessidade do que Jesus falou, né? Então, são ações de altruísmo que realizamos, todas essas ações que eu me coloco a favor do outro, são ensaios de amor no meu dia a dia. Olha que bacana o que Leon Denis traz para a gente. Ele fala: vai buscar lá no seu íntimo alguma coisa que te faça sentir bem, porque isso é amor, e não a posse dos seus filhos. Ah, eu tenho uma família linda, é meu filho, não vai sair de casa porque é minha mulher, isso é posse, né? É diferente. Então ele fala assim: o amor conjugal, o amor materno de mãe, o amor filial, o fraterno ali do irmão, o amor à nossa pátria, o amor pela raça e pela humanidade são refrações, raios refratados do amor divino. Quando eu penso no outro com muito carinho, no bem do outro, isso é refratado no meu coração, que abrange e penetra todos os seres e, difundindo-se neles, faz rebentar e desabrochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências do amor. Aquela luz que Leon Denis falou, que sai do seu coração. Então, amar o próximo faz bem para a gente mesmo, né? Refratário, por que que o amor é refratário? Porque ele nasceu de Deus e está em nós. E o que é refratário, se a gente pensar naqueles vidros da Pirex? É resistente à ação física e química, não se abala diante das pressões, colocar lá uma comida quente, né? Dele ele não estoura e é capaz de suportar. Então, nosso amor é refratário. Ele suporta a traição, ele suporta a ingratidão de um filho, ele suporta o desprezo do nosso pai, que muitas vezes prefere o outro irmão, porque ele compreende que cada um está no seu ritmo e que se eu amar, esse amor é meu, né? Então ele é refratário, está no meu DNA. E lá nos Mensageiros, no livro dos Mensageiros, quando eu li
seleção, eu lembrei que ele fala que a prece traça fronteiras vibratórias. Então, veja ali, em vez de eu discutir com a pessoa, eu me recolho no quarto e faço uma prece. Essa prece ele chama de prece vertical. E no livro Pensamento e Vida, que a gente tanto fala, está no texto cooperação, prece vertical, né? Então não é horizontal, é aquela que sobe, né? Então ele fala, é como se fosse um triângulo. Você está na ponta do triângulo, faz a prece pela pessoa, a espiritualidade atende e volta para a pessoa que volta para você. Então ele fala que esse é o sistema de cooperação. Em vez de eu entrar numa discussão, em vez de eu me chatear, em vez de eu arrumar confusão, eu faço uma oração para aquela pessoa, a espiritualidade atende a pessoa e me atende também. O reflexo vem. Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos de evolução. Está lá no livro Pensamento e Vida. Olha que bacana. Então, lembrei do Ananias, né? Se não é um exemplo de cooperação, se ele não teve ali ensaio de altruísmos, né? Deixar ele de lado, Saulo matou a família dele e Jesus diz: vai lá e faz a noiva dele entender, né? Evangeliza Abigail. E ele vai. E no dia de vai lá e ajuda Saulo a enxergar. Meu Deus, né? Já pensou o que passou na cabeça dele? Puxa, vou lá na casa de quem matou, então ensaios de altruísmo. Ele deixou de lado aquela mágoa de ter perdido as famílias por amor, por entender o amor ao próximo e a solidariedade. Então é isso que é a cooperação e a prece que traça barreiras aí, como está falando nosso querido André Luiz. Então, é aí que vai desabochar mil formas variadas, mil esplêndidas florescências do amor. O que, que tinha no coração de Ananias? Aí eu falo, aquela dor de ter matado a família trouxe revolta? Não, ele entendeu que cada um passou pelo seu momento de evolução, o que é difícil para nós, porque amor para nós ainda é posse, né? Então aqui o livro mostra exatamente o que é este amor de que Leon Denis está falando, de acordo até com o Evangelho de Jesus. Esses ensaios de altruísmo, se colocar no lugar do outro, que realizamos no cotidiano, são mudanças de pensamento necessárias ao nosso espírito, que é reincidente do erro. Se a gente está sofrendo, é lei de causa e efeito. Eu fiz e estou recebendo, né? Que nós vamos passar pela dor, já que eu fiz, eu vou sofrer, né? Almejando o reequilíbrio das marchas de transgressões passadas. Então, se a gente for pensar lá o capítulo 5, a gente tem as aflições. Lendo o capítulo 5, a gente vai ver que as aflições dessa vida nós construímos e de outras vidas nós construímos também. E isso a gente repara com amor, quando a gente esquece um pouquinho da gente, como fez aí Ananias, para ir lá cuidar do outro, até do outro que me fez mal. Então ele vai falar, Denis, que a regeneração exige sacrifício, assim como o aprendizado do amor, né? Nós tateamos aí nessas nossas montanhas da inveja, da vaidade, do orgulho. E aí o que ele está falando ali? Que a gente precisa lutar, porque a gente insiste nessa vida em continuar na nossa escuridão moral, mesmo sabendo que a gente tem um pé ali, né, na mentira, em gostar de estar falando do amigo, então a gente insiste na nossa escuridão moral. Nós somos cegos às nossas imperfeições, nós somos cegos a esses sentimentos elevados que Leon Denis está trazendo aí, nós somos cegos a praticar o que Jesus nos ensinou, a gente já começou, mas falta muita coisa, né? E somos indiferentes à dor do outro, né? Não temos compaixão pelo outro. Olha, Ananias, ele foi lá. Ah, mas foi Jesus que mandou. Nós temos no nosso DNA a vozinha ali de Deus dizendo: tá errado, pede perdão, vai lá, tá errado. Bom, enfim, nós somos filhos, 10 minutos. Nós somos filhos do mesmo pai, somos irmãos, sabemos de tudo isso, mas ainda somos indiferentes. Então falta amor. E aí, quando a gente estuda aqui ou lê, quantos exemplos de almas nobres e anônimas, porque não falaram nada, Jesus nos enviou, né, para melhorar esse mundo de provas e expiações, né? Quantos? Olha aí, quantos deles. Quantos exemplos, né? Nobres, irmãos nobres, que nós só conhecemos porque a espiritualidade não apresentou, mas passaram aí pela vida anônimos, só fazendo o bem. Nós já temos desenhado o que é amor, né? Lembrei também da transformação de Paulo, né? Que no livro Paulo e Estevão está lá, mostrando que o amor é um estímulo para a gente melhorar, se regenerar.
Saulo se arrependeu de tudo que fez e, sem medo, foi lá seguir Jesus. Foi o amor divino que brota no coração dele. Ele estava com tanta raiva, lembra da história? E foi atrás de Ananias para matá-lo, porque ele evangelizou a noiva, né? E a noiva morre, que ele olha a mudança, né? Olha o estímulo, o amor, aí encontrou Jesus. Não, ele já não aguentava mais andar naquele amor de posse. Então tá lá no livro, Paulo tateia nas trevas da experiência humana e responde: Senhor, o que quer de mim? Quando ele fica cego, né? Entre ele e Jesus havia um abismo que o apóstolo soube transpor, né? Sem Estevão, nós não teríamos Paulo. Então, veja quando a gente falou ali das almas que se encontram, né? Começou lá com Estevão, quando ele perseguia tal. Então, sem o Estevão, nós não teríamos Paulo. Isso aí mostra a evolução e o desenvolvimento daquele amor de posse para esse amor potência da alma, né? Sem a cooperação, não poderia existir amor. É o amor e a força de Deus que equilibra o universo. Então, Chico fala lá no livro sobre Paulo e Estevão. A cooperação de Ananias ali foi por amor, pela força de Deus, né? Então ele vai lá e consegue. Quantas vezes ele ajuda, né? O Paulo. Ananias, seguindo as orientações de Jesus, orientou e evangelizou Abigail e auxiliou tanto Saulo na transição quanto Paulo. Então essa do livro Paulo e Estevão mostra para a gente bem aquele amor de posse que ele tinha, né? Pela lado material, soldado, né? Mandava e desmandava, aí cai num amor, aquele amor vai transformando ele. Quando ela começa a falar as coisas de Deus, transforma mais ainda e brota dentro dele essa mudança, esse amor que a gente fala aí. Então, Leão Denis diz assim: confiemos nos abnegados companheiros que nos sustentam e nos inspiram. Essa prece que eu falei aí da cooperação, eu rezo pelo meu inimigo, essa prece sobe, a espiritualidade me atende, atende o meu inimigo e me atende. Isso não é amor? Confiemos nos abnegados companheiros que nos sustentam e nos inspiram no bem durante nossas lutas externas e internas, como também regozijam, né, se felicitam conosco de nossas decisões acertadas. Então, quando eu penso na prece da cooperação, de alguém que me fez mal e eu, com a minha ação altruísta, deixo de pensar em mim, vou rezar por ele, os nossos irmãos abnegados atendem ele e me atendem porque a nossa força interior é nossa, né? Essa luz refratária, como diz Denise, ela vai sair de nós. Nós temos que acreditar, acreditemos em nós, na nossa potência. Somos criações do amor e possuímos essa semente divina que vai nos livrar das nossas montanhas, do ódio, da vingança, do ciúme, do orgulho, da vitimização. Ah, eu sou um coitado, eu não consigo nada. Semeando essa força que a espiritualidade manda, até nos nossos espinhos, que são as nossas provações, mas nunca esquecendo, semear o amor é livre, né? Mas a colheita de tudo que a gente semeia é compulsória, ela volta. Então, quando a gente fala nessa prece pelo outro, a gente tem que pensar o quê? Que o amor volta para a gente, né? Ser bom, justo e fazer pelo outro é estar plantando o que um dia vai voltar para a gente, com certeza, e também o contrário quando eu planto ódio, né? Deus é amor, mas a justiça também. Importante lembrar que se eu planto ódio, eu colho ódio, porque existe uma justiça aí no meio, que está lá na lei de causa e efeito que a gente tanto fala. Então, a parte aqui que ele fala, confiemos nos abnegados, é que a gente tem que confiar na espiritualidade. Na hora da dificuldade, senta ali na sua cama, conversa com seu mentor, conversa com a espiritualidade, que vai aparecer a solução, com certeza, tá? Então, Denis também diz assim, ó, que o poder da alma se resume em três palavras. E a gente está aí tentando colocar na balança essas três palavras para tentar desenvolver o amor aí na gente. Então, ele fala que são três palavras: querer, saber e amar. Então, querer vai falar um pouco da vontade, né? Fazer convergir toda atividade, toda energia para o alvo que você quer atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Só que a gente ainda está muito ligado às vontades materiais, e tudo bem também ter a vontade material como objetivo, mas é muito importante focar a nossa energia numa coisa que não vai ser só de uma vida, né? No que escondiz com as nossas maiores necessidades, que é o quê? A prece, a alimentação saudável, o sono, ser feliz, buscar um equilíbrio. Então, é aquela coisa que quando a gente chega numa certa idade que a gente estava falando,
a gente precisa fazer atividade física, nem gosta, né? Mas precisa, é preciso. Então ele fala assim: tente focar o seu querer em coisas que façam bem para o seu corpo e para o seu espírito. Aí ele fala do saber. Sem o estudo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o nosso pensamento como a vontade pode transviar-se. Se não nos empenharmos na busca dos conhecimentos mais elevados, né? Com vontade, adquirimos conhecimento e este leva ao pensamento, comandos felizes ao corpo perispiritual, passando ao corpo físico, traduzindo em saúde. Então, veja, pensamentos elevados, né? Fazem com que o meu perispírito fique iluminado, como a Denise falou, isso vem para o meu corpo físico, né? Então, eu tenho que ter aquele equilíbrio, como falou ali atrás, do querer para o meu corpo físico e espiritual. E aí a gente sabe do autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo é o conhecimento de toda sabedoria. A partir do autoconhecimento, o que eu preciso, a gente falou lá, eu preciso de um carro, mas eu preciso de uma alimentação saudável, eu preciso de uma atividade relaxante para o meu espírito, né? Para a minha alma. A partir do conhecimento, passaremos a ter consciência da necessidade de construirmos uma fé raciocinada, né? Ninguém mais passa a gente para trás, porque a gente tem o Evangelho e lá Jesus ensina as coisas. E Emmanuel diz que amar é engrandecer-se também, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, a nossa vida íntima se ilumina e se aperfeiçoa, entrando gradativamente em contato com os grandes gêneros da imortalidade gloriosa. O que é isso, gente? Buscar esses livros aí, Leon Denis é um que está fazendo a gente se engrandecer com relação ao amor. Então, são três palavras, e aí ele traz o amar na sua pura essência, né? O problema do ser, do destino e da dor é a falta de amor, deste amor interno, de buscar ajudar, né? E aí Jesus falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, né? Então, quando eu acho que eu devo amar a mim e que se dane os outros, perdoa, Pai. Ele não sabe o que faz. Porque se eu amar e tiver uma ação altruísta com o meu inimigo, rezando a espiritualidade me atende o meu inimigo e me atende. Isso é o amor que ele está colocando, né? Aquele amor sadio e não aquele amor egoísta. O amor é o resumo de tudo, é o fim de tudo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus é paciente e é puro amor. Ele aguarda o despertar do nosso amadurecimento. Então, olha só, entender. Se eu pedir para a espiritualidade pelo meu amigo, pelo meu inimigo, a espiritualidade atende o meu inimigo e me atende da mesma forma. Isso é amor, pois somente através do amor a gente consegue chegar até Deus. Deu um minuto aqui, viu, gente? Só o amor cobre uma multidão de pecados, já ouvimos isso também. Jesus nos mostrou que o amor cobre todo e qualquer desvio, resolve todos os problemas, ameniza toda a dor. Então, entrou em conflito e está com muita raiva, desgostoso porque alguém te fez ali alguma coisa, tenta rezar por ele, pedir para que a espiritualidade amenize o seu coração. Peça por ele, né? Não apontando os erros dos outros, porque quem somos nós, mas Pai, ele não me compreende, faça com que eu seja compreendido. E se eu não puder ser compreendido, amenize o meu coração e leve amor ao meu irmão. Pronto, o problema está resolvido, que a espiritualidade te abraça. Nós não aprendemos ainda a medida do amor. Ou a gente ama demais, ou a gente ama de menos. Demais é fazer tudo pelos que estão ali pertinho de você, né? E de menos, muitas vezes, é esquecer daquele irmão que está na rua. Então, ser feliz, podemos até ser o quanto possível. Quantas histórias de espíritos evoluídos, como eu falei da mãe do Chico ali, pronto para trabalhos melhores e pediram para reencarnar ao saber que pessoas na Terra estavam sofrendo, né? O Jorge já trouxe aquele menino, seis, boa, todos aí. Tá bom. Então, né, quantos, eu falei da Maria João de Deus, né, a mãe do Chico, Chico falando, mas mamãe, você vai me abandonar? É, meu filho, seu pai precisa. E quando eu terminei agora, que caiu, a reencarnação de Segismundo, que o Jorge trouxe uma vez para quanta gente ali em torno dele aceitou reencarnar para ajudar aquele irmão. O que que é isso, gente? Não é amor? O egoísmo não ficou para lá, ah, não, eu vou poder ficar aqui no plano maior, vou descer lá para ajudar a Wanda, vou nada, vou ficar aqui. Isso é egoísmo, isso não é amor, né? Então, nessas histórias de reencarnação, a gente vê o que é o amor que Leon Denis
está dizendo, né? Empatia, compaixão, querer ajudar, e isso é por amor. E aí no livro Pensamento e Vida, que virou um livro que eu gosto muito, de cabeceira, tem o amor lá. E aí eu peguei dois parágrafos. Herdeiros de Deus, né, que somos, raios de sua inteligência infinita e sendo Deus mesmo, o amor eterno de toda a criação, em tudo, em toda parte, é da legislação por ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenha o seu coração. Nós temos, Jorge vai falar de livre-arbítrio para isso. Eis porque Jesus, o modelo divino, enviado por Deus à Terra para clarearmos a senda, em cada passo do teu ministério, tomou o amor ao Pai por inspiração de toda a vida, amando sem a preocupação de ser amado e auxiliando sem qualquer ideia de recompensa. Simplesmente amou. Não fala tudo que Leon Denis quis dizer lá atrás? Simplesmente a gente tem que amar, independente das nossas montanhas que nós temos que remover, né? Isso aí, para quem está no mundo de provas e expiações, é um trabalho constante. Hoje eu vou me pôr no lugar do irmão. Aconteceu lá, não. Coloque-se no lugar dele. É interessante esses dias que alguém comentou que fulano só fazia pela mãe. Tudo quando era mãe e quando era o pai não fazia. Aí a outra pessoa foi dizer assim: "Ah, eu gosto que ela vai quando é a mãe porque ela é forte. Como eu sou mais fraca, eu preciso ficar com meu pai." Então a ideia inicial da pessoa estava errada, que ela só ia com a mãe e deixava o pai de lado. Não, ela achava que a irmã era mais forte do que ela. Então vocês viram o que Jesus quer dizer quando ele está ali abraçando todo e qualquer um? Abracemos a todos. Nós não sabemos o que vai na cabeça, quais são as dores e as pedras que esses irmãos carregam. Isso são ações altruístas, como ele falou. Quando eu faço oração por aquela vizinha que está doente, quando eu sei que ela não tem ninguém e consigo mandar um pratinho de sopa, sabe? Por mais que a pessoa seja ruim, né? Como ele diz aí, o nosso inimigo, isso é amor, né? Pensar em Jesus abraçando aquela pessoa. E aí, o Denis, voltando e terminando, ele fala: até nas profundidades do abismo de vida infiltram-se as radiações do amor divino que vão acender seres rudimentares. Aí eu peguei esse peixinho, olha que feinho, mas é o amor de Deus que está aí. Para nós, o belo é esse canarinho todo amarelo. Não! O feio é lindo. Então, essas discriminações de raça, de classe social, né, de cor, tudo isso é um absurdo. Somos todos lindos, cada um dentro do seu. A gente fala tanto de inclusão, por que que as pessoas fazem tão mal? E excluem as pessoas, né? E aí a gente passa a perceber que existe beleza ali. Quando a gente entra em um contato maior, né? Como é o caso do meu netinho, do Pedro, né? Eu nunca tive autista dentro da família. E hoje a gente vê o amor, o que eles têm para nos mostrar, né? Mas quem não participa disso não vai entender, então tem que passar por isso. Então o amor, ele não está na aparência. E eu lembrei aqui o índice de depressão e suicídios por conta da aparência. Da pessoa que não consegue fazer uma plástica, desses meninos que se tatuam inteiros por conta da aparência, ou dos excessos de plástica e aí morreu no centro cirúrgico, né? Então, cadê o amor da aceitação daquele nariz maior, daquela orelha? Nada contra a pessoa fazer, porque aquilo faz mal para ela, a gente sabe disso também, né? Mas os excessos, olha o índice de suicídios entre os jovens. Lembrei aqui, quando a gente fala de beleza, da história do Jorge, que o vô contou para a gente, depois a gente teve a oportunidade de ler, né, no livro do Chico. Então, o Jorge, aquele moço negro, ia no Chico com aquela boca sempre cortada, não cheirava muito bem, porque não tomava banho, e Chico pedia para ele cantar, né, e tudo, e falava para ele: "O que você viu pelo caminho?" Ele falava: "Ah, Chico, as flores estavam lindas, tinha amarela, tinha azul, as nuvens maravilhosas." Isso é amor. Você perguntar: "Marta, você desceu para São Paulo, o que que você viu no caminho?" Eu falo: "Nossa, estava uma chuva, não cheguei no curso, fiquei muito brava." Vocês entenderam? Jorge já estava desprendido dessas coisas da matéria, então ele via beleza em tudo. Isso era amor.
A história é tão linda que quando ele desencarna sozinho lá na casinha dele, é Jesus que vai buscá-lo, né? E isso é amor. Então, qual é a medida do nosso amor? Nós amamos demais ou amamos de menos? Lembramos desse amor que tem que vir de dentro, num recuo das minhas vontades? Aí ele fala assim, ó, nas profundezas tem bichinhos que a gente considera feio, mas lá tem uma radiação de amor. É nesse apelo do ser ao ser que o amor provocará no fundo das almas embrionárias, então ele está adormecido, nosso amor é de posse, né? Os primeiros rebentos de altruísmo, quer dizer, você se colocando no lugar do outro, você tendo piedade, você tendo bondade. Que peixinho lindo. Criação divina. Primeiro olhar a gente fala, Jesus, né? Mas não, é linda a criação de Deus. E aí ele termina. Ele fala assim, mais acima na escala evolutiva, então mais acima, né? Entreverá o ser humano nas felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra. Sensações mais fortes e suaves que todas as alegrias físicas e conhecidas, somente as almas que sabem verdadeiramente amar. Então, a gente vai chegar um dia nessa escala evolutiva, né, de ter uma felicidade mais completa, quando a gente entender aquela cooperação que eu falei da prece lá do livro Pensamento e Vida. Eu rezo pelo próximo, a espiritualidade atende ele, e ele e a espiritualidade emanam amor, irradiam amor para mim. A gente vai chegar lá. Mas, de degrau em degrau, sobre a influência e irradiação do amor, a alma desenvolver-se-á e engrandecerá. Verá alargar-se os círculos de suas sensações. Lentamente, o que nela era senão a paixão, o desejo carnal, ir-se-á depurando, transformando num sentimento nobre e desinteressado afeição a um só, ou a alguns, converter-se-á, então, a afeição a só aos meus da família, né? O só alguns vai se converter à afeição a toda a família, à pátria, a toda a humanidade, somos todos irmãos, e a alma adquirirá a plenitude do seu desenvolvimento quando for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor, e começar a participar dela. Leon Denis é muito fácil de ler, muito gostoso, né? Vale a pena. E lá naquele texto que eu li do Amar, ele fala assim: descendo às esferas dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai, né? Refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. Jesus. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. A fórmula de Jesus é inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Lindo, né? Muito lindo. Então, que essa lição do amor possa ir para a nossa agenda desse ano, que eu acho que fica de lição é a gente pensar um pouquinho mais naquele próximo que não é tão próximo, porque a gente sabe que essa ação refratária, não quero que ela volte porque por egoísmo, não. É que o verdadeiro amor é aquele que se coloca um pouquinho em favor do próximo, né? Só em favor de nós mesmos ou da nossa família, não é isso que Denise está dizendo aí. Tanto que terminamos com a fórmula inesquecível de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Amar a Deus é fácil, né? Porque a gente ama mesmo, né? Essa força maior que está em tudo e dois. Mas e o próximo? Vamos pensar nesse 2026, nesse amor ao próximo, nesse capítulo de Denise, que é maravilhoso. O livro todo está em PDF, disponível. Que assim seja, graças a Deus.